Sim, eu tivera uma infância difícil, cheia de maus tratos, sexuais, físicos e mentais. No entanto, isso acontecera havia muito tempo e não podia ser desculpa para o modo como eu estava me tratando. Afinal, eu estava literalmente comendo meu corpo com um crescimento canceroso porque não havia perdoado. Chegara a hora de eu ir além dos incidentes em si e começar a compreender que tipo de experiências poderiam ter criado pessoas capazes de tratar uma criança daquela maneira. Com a ajuda de um bom terapeuta, expressei toda a velha e represada raiva, socando almofadas e gritando de ódio, o que me fez sentir muito mais limpa. Em seguida, comecei a juntar os pedacinhos de histórias que meus pais haviam me contado sobre suas infâncias e consegui ver um quadro maior de suas vidas. Com minha compreensão cada vez mais crescente e analisando-os de um ponto de vista adulto, comecei a sentir compaixão pelo sofrimento dos dois e a culpa que eu atirava neles foi se dissolvendo vagarosamente. Junto com tudo isso, procurei um bom nutricionista para me auxiliar na limpeza e desintoxicação de meu corpo, prejudicado por todas as comidas inadequadas que eu ingerira ao longo dos anos. Aprendi que elas se acumulam e criam um corpo cheio de toxinas, tal como os pensamentos inadequados se acumulam e criam uma mente intoxicada. Foi-me recomendada uma dieta muito rígida, constituída quase que só de hortaliças. No primeiro mês, fiz lavagens intestinais 3 vezes por semana. Não fui operada. Como resultado dessa completa limpeza física e mental, 6 meses depois de ter ouvido o diagnóstico, consegui que os médicos concordassem com o que eu já sabia: eu não tinha mais nem sinal de câncer. A essa altura, eu sabia por experiência própria que a doença pode ser curada se estamos dispostos a mudar o modo como pensamos, acreditamos e agimos. Às vezes o que parece ser uma grande tragédia se transforma no melhor de nossas vidas. Aprendi isso por experiência própria e passei a valorizar a vida de uma nova maneira. Comecei a procurar o que era realmente importante para mim e acabei tomando a decisão de deixar a cidade sem árvores de Nova York e seu clima marcado pelos extremos. Alguns de meus clientes afirmaram que morreriam se eu os abandonasse, mas garanti-lhes que voltaria 2 vezes por ano para me certificar do seu progresso e lembrei-lhes que o telefone encurta distâncias. Assim, fechei meu consultório e fiz uma longa e tranquila viagem de trem até a Califórnia, pois decidi recomeçar tudo de novo em Los Angeles. Embora eu tivesse nascido em Los Angeles muitos anos antes, não conhecia quase ninguém na cidade exceto minha mãe e minha irmã, que agora moravam na periferia da cidade, a cerca de 1 hora do centro. Nunca havíamos sido uma família unida, mas mesmo assim tive uma surpresa muito desagradável ao saber que minha mãe estava cega havia alguns anos e ninguém se dera ao trabalho de me avisar. Minha irmã estava ocupada demais para me receber, de modo que não me preocupei em vê-la e comecei a cuidar de minha própria vida. Meu livro Cure o Seu Corpo me abriu muitas portas. Passei a frequentar todo tipo de reunião New Age que podia encontrar. Eu me apresentava e, quando sentia que era adequado, dava uma cópia do meu livro. Nos primeiros meses fui bastante à praia, sabendo que quando ficasse mais ocupada haveria pouco tempo para lazer. Pouco a pouco os clientes foram aparecendo. Recebi convites para falar aqui e ali, e tudo foi se ajeitando enquanto Los Angeles me dava boas-vindas. Cerca de 2 anos depois, pude me mudar para uma linda casa. Meu novo estilo de vida em Los Angeles não tinha nada de parecido com o que eu levara na minha infância. De fato, tudo corria perfeitamente. Como nossas vidas podem mudar por completo em relativamente pouco tempo. Uma noite recebi um telefonema de minha irmã, o primeiro em 2 anos. Ela me contou que nossa mãe, agora com 90 anos, cega e quase surda, caíra e fraturara a coluna. Num instante, minha mãe, que era uma mulher forte e independente apesar da idade, transformara-se numa criança indefesa, passando por grande sofrimento. O acidente, como tudo na vida, teve seu lado bom, pois serviu para romper a parede de segredos que havia em torno de minha irmã. Finalmente estávamos todas começando a nos comunicar. Descobri que minha irmã também sofria de um grave problema de coluna que a impedia de sentar e andar direito e lhe causava muitas dores. Ela sofria em silêncio e, apesar de estar abatidíssima, seu marido não tinha conhecimento de sua doença.
Depois de passar um mês internada no hospital, minha mãe recebeu alta. Como de maneira alguma poderia mais cuidar de si mesma, veio morar comigo. Apesar de confiar no processo da vida, eu não sabia como iria lidar com a situação, de modo que me liguei com Deus e disse: certo, vou cuidar dela, mas você tem de me ajudar e precisa me arrumar o dinheiro necessário. O período de ajustamento foi difícil para nós duas. Minha mãe chegou num sábado. Na sexta-feira seguinte eu teria de ir a São Francisco, onde ficaria 4 dias. Eu não podia deixá-la sozinha, nem desistir do compromisso. Mais uma vez me voltei para Deus e falei: Deus, você vai ter de cuidar disto. Preciso encontrar a pessoa certa para nos ajudar antes de viajar. Na quinta-feira seguinte, a pessoa perfeita havia aparecido e já estava instalada, com a incumbência de organizar a casa para mim e minha mãe. Foi outra confirmação de uma de minhas crenças básicas. O que preciso saber me é revelado e tudo o que necessito vem a mim na divina ordem correta. Percebi que era hora de aula para mim de novo. Surgira a oportunidade de limpar muito daquele lixo de minha infância. Minha mãe não fora capaz de me proteger quando eu era criança, mas agora eu podia e ia cuidar dela. Começou toda uma nova aventura para mim, envolvendo minha mãe e minha irmã. Dar a minha irmã o auxílio que ela pedia era um outro desafio. Fiquei sabendo que quando eu salvara minha mãe, tantos anos atrás, meu padrasto descontara toda a sua fúria e sofrimento em minha irmã, e chegara a vez dela de ser brutalizada. Percebi que o que começara nela como um problema físico fora enormemente exagerado pelo medo e tensão, junto com a crença de que não havia ninguém para ajudá-la. E então Louise entrou em cena, não querendo ser uma salvadora, mas mesmo assim desejando dar à irmã a oportunidade de escolher o bem-estar a essa altura de sua vida. Pouco a pouco todos os acontecimentos do passado foram se deslindando e o progresso ainda continua. Vamos progredindo passo a passo e me esforço para proporcionar uma atmosfera de segurança enquanto exploramos as várias vias alternativas de cura. Minha mãe, por sua vez, reage muito bem. Ela se exercita o melhor possível 4 vezes ao dia e seu corpo está ficando mais forte e flexível. Comprei-lhe um aparelho auditivo e ela tornou-se mais interessada na vida. Apesar de sua crença nos princípios da ciência cristã, persuadi-a a submeter-se a uma operação para a retirada da catarata de um olho. Foi uma enorme alegria para ela poder ver de novo e nós também ficamos alegres por poder ver o mundo através dos olhos dela. Sua grande satisfação foi conseguir ler de novo. Minha mãe e eu começamos a encontrar tempo para conversarmos como nunca antes e uma nova compreensão surgiu entre nós. Atualmente, estamos ambas mais livres porque choramos e rimos juntas. Devo dizer que às vezes ela me irrita, o que serve para me dizer que tenho outras coisas para libertar do meu interior. Meu trabalho continua num ritmo sempre crescente. O número de funcionários que trabalham comigo aumentou sob a direção do meu gerente de pessoal, Charles Jerk. Agora temos um centro com cursos e um programa para internos. É assim que está a minha vida atualmente, no outono de 1984. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Cada um de nós, eu inclusive, experimenta a riqueza e plenitude da vida de maneiras para nós significativas. Agora olho para o passado com amor e escolho aprender com as velhas experiências. Não existe nem o certo nem o errado, nem o bem nem o mal. O passado está terminado. Existe apenas a experiência do momento. Eu me amo por ter me trazido por entre esse passado até o presente. Compartilho o que quem sou, pois sei que somos um só em espírito. Tudo está bem em meu mundo. Cura holística. Recomendações. Corpo. Nutrição. Dietas, combinação de alimentos, macrobiótica, ervas naturais, vitaminas, florais de Bach, homeopatia. Exercícios. Yoga, trampolim, andar, dançar, andar de bicicleta, tai chi, artes marciais, natação, outros esportes etc. Terapias alternativas. Acupuntura, acupressura, terapia do colo, reflexologia, radiônica, cromoterapia, massagens e terapias corporais Alexander, bioenergética, toque de saúde, Feldenkrais, terapia de tecidos profundos, Rolfing, polaridade, Trager, Reiki. Técnicas de relaxamento.
dessensibilização orgânica, respiração profunda, biofeedback, sauna, banhos, imersão, prancha inclinada, música. Livros: Getting Lagain, Simonton, Herbaliors, Royal, Ovo Jet Oil, Airola, Food is Your Best Medicine, Ler primeiro Love Me Body, Ai. Mente. Afirmações, imagens mentais, visualização orientada, meditação, amar a si próprio. Técnicas psicológicas: Gestalt, hipnose, focalização, análise transacional, renascimento, trabalho com sonhos, psicodrama, terapia de vidas passadas, Jung, psicoterapias humanísticas, astrologia, terapia da arte, programação neurolinguística, NLP. Livros: Creative Visualization, Gavain, Visualization, Bri, Focusing, Gendlin, The Power of Affirmations, Fankhauser, Super Beans, Price, Love is Letting Go of Fear, Jean Paulsky, The Only Love, Jean Paulsky, A Conscious Penance Good to Relationships, Keys, Money Love, Gilles, Loving Relationships, High, Celebration of Breath, High, Cure seu corpo, All Your Body, Ai, Espírito, orações. Pedir o que deseja, perdão, receber, permitir que a presença de Deus entre, aceitar, se entregar. Grupos espiritualistas. Sociedade de Autorrealização, MCIA, Meditação Transcendental, SIDA Foundation, Fundação Rajneesh, Self-Realization, Religious Science, Unidade. Livros: Course in Miracles, Foundation for Inner Peace. Autobiography of Yogin, Yogananda. Qualquer obra de Matt Fox. The Nature of Personal Health, Roberts. The Manifestation Process, Price. The Science of Mind, Holmes.